Paz do Senhor, meus irmãos, queridos e amados amigos em Cristo Jesus, que Deus possa te abençoar na tarde desse dia. É sempre uma satisfação poder entrar nesse canal e falar algo da parte de Deus aos vossos corações. Tem uma palavra já aqui no meu coração, né? Hoje nós vamos falar um trecho da palavra do Senhor, né? A gente sempre fala um pouco sobre temas como drogas, né? Recaídas, né? Mas hoje nós vamos, se mais tarde no decorrer desse vídeo Deus colocar em nosso coração para falarmos alguma coisa a esse respeito, nós vamos estar falando também. Porém, eu quero iniciar esse vídeo com a palavra de Deus, né? Não se esqueça de se inscrever, tocar aí o sininho das notificações e deixar também o seu like aí para que venha cada vez mais nos incentivar a estarmos nesse canal, né? E também para que o YouTube recomende também esse canal para mais pessoas. Eu quero ler uma palavra do Senhor nessa tarde, que está no Evangelho de Mateus, bastante conhecido do povo de Deus. Fala sobre a tentação de Jesus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Que diz assim: E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o Senhor, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram, né? Eu quero falar nessa tarde sobre três propósitos da tentação do diabo no ser humano, né? Assim como ele teve um propósito na vida de Jesus, veja bem que o texto diz que o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado por ele, né? E no final dos 40 dias
que Jesus já estava, que o texto fala, que ele teve fome, né? O inimigo se aproximou e fez uma proposta para ele. Então, primeiro, no final dos 40 dias que Jesus esteve jejuando, o inimigo se aproximou dele. Então, não é o fato de você jejuar, o fato de você se consagrar, de você buscar a Deus, não é isso que vai fazer com que o inimigo se afaste de você, ou que ele deixe de te tentar, melhor dizendo, né? Nada disso impede, porque Jesus, o Filho de Deus, ele estava em jejum há 40 dias. Mesmo assim, o inimigo se aproximou dele, diz aqui as Escrituras. O inimigo se aproximou dele. Ele fez, né, uma proposta, ou melhor dizendo, colocou uma palavra de dúvida, lançou uma palavra de dúvida, dizendo: se és filho de Deus, se você realmente é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então, no momento em que você estiver com mais dificuldade, que você estiver passando por mais tribulação, que você estiver mais em fraqueza, no momento em que tudo estiver dando errado, o inimigo se aproxima e vai lhe oferecer alguma coisa. Ele vai fazer isso, primeiro, para te tirar do foco, para te tirar da sua meta, né? Para você trilhar um caminho mais fácil, para você sair do caminho que você está, daquele momento de dificuldade. Ele vai querer criar um atalho para que você saia do caminho, saia do foco e assim desista da sua meta, desista do seu alvo, né? Quantos que em meio à tribulação, em meio à angústia, à tristeza, dão ouvido à voz do inimigo, quando o inimigo aparece para eles, fala: você não é filho de Deus, porque se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. Você não é servo de Deus, porque se você fosse servo de Deus, Deus não deixaria isso acontecer a você. E em meio a esse diálogo, acaba abandonando as suas metas, os seus alvos e os seus projetos, né? E também acaba sucumbindo na fé, acaba caindo na fé. Quantos que não se afastaram da presença de Deus porque em meio a um momento de prova, né, deram ouvido ao inimigo, e eles baixaram a guarda e assim abandonaram a fé. E era justamente isso que o inimigo queria fazer com Jesus. Queria que ele largasse o projeto, o propósito da cruz, para que
a cruz não fosse uma realidade. E assim toda a humanidade não teria salvação. Então o inimigo tentou tirar Jesus do foco, tentou fazer com que ele desistisse, né, e desse ouvido a ele. Mas Jesus o venceu nessa primeira fase, através da palavra de Deus, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus, né? E a segunda fase da tentação do inimigo para com o homem, revelado na pessoa de Jesus, né, se diz justamente na parte que ele fala para Jesus, né, e o leva ele a uma altura da cidade santa, sobre a parte mais alta da cidade, e novamente ele lança uma palavra de dúvida. O inimigo estará sempre lançando uma palavra de dúvida. Ele estará sempre fazendo com que você duvide, fazendo que você não vai, fazendo que você desista dos seus sonhos e que você não vai conseguir chegar ao seu objetivo. Ele sempre lançará uma palavra de dúvida, né? E a Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar que são impelidas pelo vento. Então, não tem estabilidade. Aquele que duvida, ele não tem estabilidade, ele não tem firmeza, ele não tem autoridade. Aquele que duvida, ele dá sempre uma palavra de desânimo: não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir terminar. Ele tem sempre uma palavra de desânimo, aquele que duvida. E por detrás disso aí está o inimigo, que planta essa semente de dúvida no coração dele. Então o diabo, mais uma vez, queria plantar essa semente no coração de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te, né, abaixo, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Então ele, agora dessa vez, ele lançou uma semente de dúvida, mas em seguida ele usou um versículo da palavra de Deus também, né? Também. Então veja bem, como ele viu que na primeira tentativa Jesus rebateu ele com a palavra, ele agora na segunda tentativa, ele também quis, além de lançar a semente de dúvida, também lançar uma palavra, né? E a palavra que ele usou foi o Salmo 91, né? Que fala que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, né? Que nenhum mal te sucederá, pedra alguma chegará, praga alguma chegará à tua tenda. Então ele quis lançar a palavra de Deus, mas de uma forma, de uma interpretação errada. E aí está o perigo, irmãos, quando você interpreta a palavra do Senhor de forma errada. O que ele queria fazer com Jesus, além de plantar a dúvida, ele queria que Jesus se suicidasse, né? E o que ele quer fazer com os servos de Deus, os crentes, é que esses também se suicidem espiritualmente. Como? Através
de uma palavra mal interpretada, né? Quando você lê a palavra de Deus e não busca a sua revelação, a sua interpretação, ou quer interpretá-la ao seu próprio modo, da sua própria maneira, né? Você está com o pé em um suicídio espiritual. E o inimigo, ele quer que o crente se suicide espiritualmente, porque ele fazendo isso é também um meio de afastá-lo da presença de Deus, de tirá-lo da presença do Senhor, né? E como que o crente faz isso? Quando o crente ele deixa que o orgulho domine ele, né? Quando ele pensa que pode fazer todas as coisas, né? Quando ele interpreta a palavra de forma errada, né? Muitos, irmãos, muitos crentes estão se suicidando espiritualmente, muitos estão se suicidando, né? Porque não buscam mais a Deus, estão dando ouvido à voz do inimigo, estão fazendo aquilo que ele quer, né? Agindo da maneira que ele quer, né? Não seguindo mais a palavra do Senhor, e assim se suicidando espiritualmente e caídos, distantes da presença do Senhor. Então Jesus, né, combateu, né, aquela palavra mal interpretada do diabo, que é ele que traz a má interpretação, mal interpretada, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E então, por último, agora ele pede a adoração, né? Do Filho de Deus, né? Adoração do Filho de Deus. O inimigo disse que se o Senhor Jesus, né, se dobrasse, né, se ele se prostrasse, ele iria oferecer todos os reinos do mundo para ele. Todos os reinos do mundo. Então, o diabo ele quer oferecer fama, poder, né? E ele quer algo chamado adoração. Em troca de tudo isso aí, riqueza, glória, poder, ele quer algo, ele quer ser adorado. É por isso que ele inventa tantas e tantas coisas, tantas e tantas modas na igreja, né? No meio do povo de Deus, para que o povo de Deus venha através dessas modas adorá-lo. Através dessas modas venha deixar a verdadeira adoração a Deus, né? E com isso prestar de forma indireta, às vezes até mesmo sem perceber, prestar adoração ao inimigo, né? Adoração ao inimigo. Agora, o que o diabo não sabia, irmãos, que ele, querendo essa adoração de Jesus, mas que no final ele iria adorar a Jesus, porque no capítulo 27 e no versículo 27, no capítulo 27,
e no versículo 27, nós vemos que quando versículo 26, melhor dizendo, para nós entendermos melhor, quando Pilatos, né, soltou a Barrabás e açoitou a Jesus e entregou ele para ser crucificado, ele foi para um lugar que era o pretório, né? E ali, a partir do versículo 27, fala que ele reuniram em torno dele toda a corte, né? E despojaram as vestes dele, e ali naquele pretório havia um trono que somente o imperador poderia se sentar. E ali, quando arrancaram as vestes de Jesus, né, colocaram também um manto que só o imperador usava quando sentava nesse trono ali no pretório, né? E geralmente só reunia a corte quando Jesus, ou melhor, quando o imperador estava assentado ali no seu trono, e ali ele colocava o seu manto, né? Usava o seu cetro, e ali nesse período é que se reunia toda a corte. Então eles se reuniram ali em volta de Jesus, despiram as vestes dele, cobriram ele com esse manto, né? E fizeram uma coroa de espinho, que é a coroa do diabo, porque quando ele entrou na terra através da serpente, a consequência do homem, que a terra trouxe os espinhos, as ervas, né? E que o homem comeria do seu próprio suor, e a terra seria maldita pelo fato do pecado ter entrado ao mundo através do diabo. Então o diabo não tem outra coisa a oferecer senão uma coroa de espinho. Essa é a coroa dele. Então eles fizeram essa coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus, né? E colocaram ali um caniço, né? E eles então se dobraram e anunciaram, dizendo: salve o rei dos judeus. Então eles, sem saberem, né, de forma até mesmo inocente, sem saberem, eles estavam então aclamando o novo Rei dos Reis, que era o Senhor Jesus. Sem eles saberem, eles estavam anunciando que a partir daquele momento um novo rei, né, de todo o mundo, de toda a terra, de todo o universo, dos céus e da terra, estava agora subindo ao trono. Quando eles colocaram ali o manto, né, o manto do imperador, colocaram a coroa de espinho, que era a coroa do diabo, e quando o inimigo, nas guerras, eles perdiam as batalhas, o rei vinha e depositava a sua coroa na cabeça do seu inimigo, reconhecendo a sua derrota. Então, quando colocaram a coroa de espinho ali na cabeça de Jesus, o diabo estava reconhecendo a sua derrota diante da corte, diante do império, diante dos anjos que
que estavam contemplando aquele momento, os céus estavam contemplando aquele momento e vendo que Jesus estava sendo coroado como Rei dos Reis naquele momento. E quando colocaram aquele caniço na mão dele, Jesus aceitou, porque era o que eles poderiam oferecer naquele momento. Era um reino fraco, o reino dos homens, um reino que passa,